Olá a todos e todas, alunos e alunas do Pro André. Eu vim aqui fazer esse vídeo para vocês, uma série de vídeos que nós vamos fazer tanto para responder alguns formulários que o Pro propôs para vocês, como também outros para ajudar vocês a responder as perguntas, tá? Então, primeiro aqui nós vamos falar da nossa aula inicial, o formulário inicial para as turmas de terceiros e quartos anos, né? O quintos anos, como já tinha uma base melhor, a gente começou um pouquinho mais para frente, tá? Então é assim, ó. Pergunta no formulário de vocês. A primeira tá lá no vídeo do professor de xadrez, que era o vídeo que tinha no link de formulário, né? Fala a todo momento sobre as direções que as peças se movimentam. Vamos ver se entendeu os nomes das retas que dão nome a essas direções e qual é o nome da reta representada na figura. Então, no xadrez a gente sempre vai se basear por retas, né? Vertical, horizontal e diagonal. E isso que vai basear, que vai nortear o jogo de xadrez. Então, nessa primeira pergunta aqui, ó, esta reta que está sendo representada é uma reta que a gente pode falar que ela está deitada. Tudo que a gente pensar em deitada, né, a gente pensa em horizontal, tá? Então, ó, isso daqui no xadrez é horizontal. Então, a primeira resposta, né, do formulário de xadrez seria a alternativa C, horizontal. Tá ok? Então, seguindo nossa correção, esta reta aqui, ó, que é a reta em pé, né? As nossas retas que aparecem em pé são chamados de vertical. Então, horizontal, deitado, vertical, em pé. Lembrem sempre disso, tá? Então, a alternativa correta, o nome dessa reta aqui, era a alternativa A, vertical, tá ok? Seguindo a nossa aula, esta reta aqui, ó, esta reta inclinada, né? Horizontal deitado, vertical em pé, está inclinado entre as duas, é a diagonal, né? Então vocês vão ver aqui no tabuleiro, as diagonais vai ser o movimento do bispo, da rainha, né? Essa é a direção da diagonal. Então, a resposta certa a essa alternativa aqui, para essa pergunta, seria a alternativa C, tá? Diagonal. Seguindo para a próxima pergunta, e onde nós vamos começar a falar das peças e das suas direções. Esse aqui é o peão, né? E aí estamos aqui, ó. Qual é a direção que o peão se movimenta? Então nós tínhamos aqui vertical, horizontal, anda na vertical e captura na diagonal e diagonal, né? Muita gente colocou a alternativa C, mas na verdade, né? Alternativa C não, minta, alternativa A, vertical. E na verdade vamos ver qual que era a resposta. Ó, pegando o peãozinho aqui, vamos pegar o peão branco, né? Trazendo ele aqui para o tabuleiro. O peão só anda na vertical, né? Então ele só anda para frente. Só que quando nós encontramos com outro peão de frente, o peão não pode capturar de frente, tá? E ele também não pode se esquivar na diagonal. Então, ele só anda na diagonal em que direção? Vamos clicar aqui no
colocar outra pedra aqui. Ele só captura na diagonal, tá? Tanto diagonal para frente, né, para a esquerda, ou como diagonal para a direita, tá ok? Então, a resposta para essa alternativa, vamos limpar aqui o tabuleiro, seria a alternativa C. Anda na vertical e captura na diagonal, tá certo? Vamos lá. A torre. A torre é uma das peças mais poderosas do tabuleiro. Tirando a rainha, ela é a segunda peça mais poderosa pelo tanto de casas que ela anda e as direções. Então, a pergunta, quais linhas retas que andam a torre? Né? Horizontal, vertical, diagonal ou vertical e horizontal? Vamos ver. Então, nós vamos colocar aqui uma torre no tabuleiro. E aí, nós vamos ver as retas que ela anda. E aí, quais são, né, direções? As retas, né? Deitado, horizontal. Em pé, vertical. Então, olha, a torre se movimenta tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Sem limites de casa. Então, qual era a resposta certa? Né? Horizontal e vertical, tá certo? Vamos para a próxima questão. Cavalo. Cavalo é uma peça que no começo confunde bastante os alunos, né? Então, nessa aula inicial aqui, a gente vai falar quais são as direções. Primeiro, qual ele anda. Depois, as outras aulas, a gente vai falando mais sobre as peças. Então, ó, o cavalo anda na horizontal, o cavalo anda na diagonal, o cavalo anda em L, fazendo horizontal e diagonal, ou ele faz horizontal e vertical, formando L. Vamos ver? Vamos limpar o tabuleiro. Nós vamos pegar o cavalo aqui. Colocar ele no tabuleiro. Então, ó, o cavalo anda em L. Né? Opa, vamos recuperar aqui que ele fez uma reta que não era a dele, né? Lá de novo, ó. Aqui e aqui. Então perceba, ó, nós andamos aqui vertical e horizontal. 3 casas, né? Casa que o cavalo tá não conta para na contagem das casas, mas ela conta para você fazer o desenho do L. Então, ó, uma casa, duas casas, três casas, formamos o L. Aqui nesse caso, nós andamos pela vertical e horizontal, mas pode ser o contrário também. Ele pode andar na horizontal e vertical. Tá vendo, ó? Fizemos a horizontal, depois fizemos a vertical. E aí ele poderia ter outra direção também, né? Poderia descer, se fosse o caso, vir para cá, poderia vir aqui para cima, enfim, o cavalo ele anda, a gente vai ver na próxima aula, né? Ele tem 8 opções de casa para andar, mas a pergunta era o quê? Quais linhas que o cavalo anda, né? Que formam o L, que é horizontal e vertical, ou vertical e horizontal. Então a resposta certa seria a alternativa D, certo? Vamos para a próxima. O bispo, né?
O bispo anda em que direção? Horizontal? Diagonal? Vertical? Ou em L? Vamos para a resposta. Vamos pegar um bispo aqui, colocar ele no tabuleiro. E aí nós vamos perceber as retas que o bispo anda. O bispo só anda na diagonal, tá? O bispo só anda pela diagonal, sendo que o bispo da Casa Preta, né, ele só vai andar na Casa Preta, independente se ele seja preto ou branco. E o bispo da Casa Branca vai andar só na Casa Branca. Vou dar um exemplo aqui, vou pegar esse bispo preto aqui, supor que ele fosse, né, o bispo da Casa Branca. Só para a gente não associar que só bispo preto só anda em Casa Preta e bispo branco só anda em Casa Branca. Então aqui, ó, bispo preto, tá? Direção, né, diagonais brancas, né? Por quê? Porque se eu andar aqui para o lado, né, se eu colocasse essa reta aqui, isso na diagonal, né? Isso aqui também na diagonal, isso também na diagonal, isso também na diagonal, né? Agora, então ele não pode ir para a Casa Preta, ele só pode ficar na Casa Branca, tá certo? Então, a resposta dessa atividade aqui estaria na alternativa B, diagonal, tá certo? Agora vamos para a próxima alternativa. A dama, que nós conhecemos como rainha, mas se a gente for ver os livros de xadrez, tudo que é escrito de xadrez anteriormente, ele tem o nome de dama. E para a gente também não colocar nas nomenclaturas que vocês vão ver depois nas próximas aulas, quando a gente tiver que falar do nome da peça e tiver que fazer o diagrama da peça, a gente não pode colocar R de rei e R de rainha, né? Então geralmente a gente chama a rainha de dama, tá certo? Então, a rainha, né? Nós falamos que a rainha é a peça mais poderosa do tabuleiro. Por quê? Ela pode andar em todas as direções, vertical, horizontal, diagonal. Vamos ver. Vamos limpar o tabuleiro aqui e colocar uma rainha. Vamos ver quais são as retas que ela anda. Ela anda vertical. Deixa eu subir aqui um pouco. Ela anda horizontal. E ela anda pulou aqui. Vamos colocar de novo. Ó, vertical, horizontal e diagonal. Então olha só, a rainha ela anda por todas as direções sem limite de casas. Por isso que nós falamos que ela é a peça mais poderosa do tabuleiro. Tá? Então, todas essas direções que vocês estão vendo, a rainha anda. Por isso que ela é a peça mais poderosa do tabuleiro. Tá? Então, a resposta da pergunta da dama,
né, são todas as direções, certo? Pois o rei. E aí? O rei anda na vertical, horizontal, diagonal ou todas as direções, somente uma casa? Vamos acompanhar. Vamos limpar o tabuleiro aqui e convidar um rei para o tabuleiro. E aí, para onde esse rei anda? Ó, tá vendo? O rei também anda para todas as direções. Só que o rei tem uma particularidade, né? Ele só anda uma casa, tá? Então a rainha, ela anda por todas as direções, mas ela anda por todas as casas. E o rei, ele anda por todas as... oh, a rainha, perdão. A rainha anda por todas as direções sem limite de casas. E o rei anda todas as direções, só que somente uma casa, tá? Então com isso, a resposta, né, da nossa pergunta aqui é todas as direções, somente uma casa. Correto? Vamos falar da última pergunta do formulário, que é sobre o peão. Uma pegadinha, né, que muitas pessoas confundiram. Né? Por quê? A pergunta é: quantas casas o peão pode andar na sua primeira jogada? Então todos nós sabemos que o peão ele anda uma casa só, né? Só que na primeira jogada de cada peão ele pode andar duas casas, né? Ele não é obrigado. Então eu estou saindo com o primeiro peão, quero andar duas casas, eu posso. Estou saindo lá com o segundo peão, eu quero andar uma casa, eu ando só uma casa. Né? Estou saindo com o terceiro peão, quero andar duas, ando. Enfim, cada primeira jogada, né, de cada peão, você pode andar duas casas. Pode. Então nós tínhamos a alternativa, uma casa. Ele pode andar uma casa. Né? Duas casas. Ele pode andar duas casas. Né? Então é assim, uma ele já anda, né, que ele pode, né? Ele já anda, então ele pode o quê? O que que é a exceção da regra? Andar duas casas. E aí é o seguinte, somente uma casa? Não é somente uma casa, porque tem essa exceção à regra que são duas. Somente duas casas? Não, porque o peão anda só uma casa só, né? Então era bem para pegar e confundir vocês, né? Fazer vocês pensarem um pouquinho. Então, a exceção da regra, né, o que ele pode fazer, não é somente andar duas casas, tá certo? Mas quem respondeu uma casa também, considerou, né, somente duas casas, enfim, né? Sabia que ia confundir um pouquinho, mas era só para a gente não ficar na mesmice, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo, entendimento de vocês para vocês terem um retorno da atividade que foi feita para vocês e depois o Pro vai fazendo outros vídeos, não só respondendo às outras perguntas, mas também algumas instruindo vocês como vocês devem fazer os exercícios. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima.